Você conhece a Danone? Provavelmente já tomou um dos seus iogurtes, já comprou uma água mineral com seu selo, ou já viu seus produtos nos corredores de qualquer supermercado. É uma marca presente, familiar, cotidiana. Mas o que você talvez não saiba é que a Danone não nasceu como uma empresa focada em lucro. Ela nasceu de uma missão muito mais profunda, uma tentativa desesperada de salvar crianças que morriam todos os dias em silêncio. Por trás dessa marca global existe uma história real, com raízes na guerra, na ciência e no amor de um pai por seu filho. Essa é a história da Danone. E para contá-la, precisamos voltar no tempo, para uma Europa em crise, para um mundo onde o iogurte era algo estranho, medicinal e revolucionário. O ano era 1919. A Primeira Guerra Mundial havia acabado há poucos meses. A Europa ainda sentia o gosto amargo da destruição. Epidemias, pobreza e, especialmente nas grandes cidades, uma mortalidade infantil alarmante. Barcelona era uma dessas cidades, rica em cultura, mas assolada por doenças infecciosas. E foi ali que viveu Isaac Carasso, um imigrante judeu oriundo da Macedônia, médico, comerciante e estudioso autodidata. Isaac observava, dia após dia, o sofrimento de famílias que perdiam seus filhos para doenças intestinais, como a disenteria e outras infecções bacterianas. Naquela época, antibióticos ainda não existiam. A medicina era quase artesanal. E para as camadas mais pobres da população, o cenário era devastador. Mas Isaac não era conformado. Ele lia sobre tudo, buscava soluções alternativas. E foi numa dessas leituras que encontrou um nome que mudaria tudo. Ilya Mechnikov. Mechnikov foi um biólogo russo, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1908. Ele acreditava que muitas doenças começavam no intestino e que a chave para uma vida longa estava no equilíbrio da flora intestinal. Mas como alcançar esse equilíbrio? A resposta estava numa antiga tradição dos povos do leste europeu. O iogurte. Produzido de forma artesanal por camponeses, esse leite fermentado com bactérias como o Lactobacillus bulgaricus e o Streptococcus thermophilus ajudava a manter a saúde intestinal e prevenia doenças. Foi aí que Isaac teve uma ideia. E se ele trouxesse aquela tradição para a Espanha, mas com um toque científico? E se produzisse iogurtes com cepas bacterianas puras, de forma controlada, e vendesse como um remédio funcional? Em 1919, Isaac começa a produzir seus primeiros potinhos de iogurte em Barcelona. Eles eram vendidos não em mercearias, mas em farmácias, com rótulo, dosagem e recomendação médica. Os consumidores? Em sua maioria, crianças com problemas intestinais, cujos pais buscavam qualquer esperança de cura. E o resultado foi surpreendente. Os iogurtes ajudavam de verdade. As crianças melhoravam. Mas Isaac não fez isso sozinho. Ao seu lado, observando tudo com curiosidade, estava seu filho pequeno, Daniel Carasso, ou como era chamado em casa com carinho, Danon. Foi em homenagem a ele, a criança que inspirava seus sonhos e que simbolizava o futuro, que Isaac batizou sua marca, Danone. Mas a calma dos primeiros anos estava com os dias contados. A década de 1930 trouxe instabilidade política à Espanha. Em 1936, estourou a Guerra Civil Espanhola, um conflito sangrento entre nacionalistas e republicanos que dividiu o país. A família Carasso, sendo judia e com ligações internacionais, passou a correr risco. Foi então que Daniel, já jovem adulto, se mudou para Paris. Ali deu continuidade aos estudos do pai. Formou-se em microbiologia e negócios. E foi na capital francesa que decidiu dar o próximo passo da marca. Fundou a Danone France. O iogurte começou a conquistar os parisienses. Primeiro nas farmácias, depois nas lojas de alimentos. Mas o que ninguém esperava era que, poucos anos depois, a Europa seria novamente engolida pela guerra. Com a invasão da França pelos nazistas, Daniel, como judeu, foi novamente forçado a fugir. Em 1941, partiu para os Estados Unidos, deixando para trás tudo o que havia construído. Levava consigo apenas o conhecimento e a memória de seu pai. Em Nova York, fundou a Danone Milk Products,
Mas nos Ibercinois, o iogurte era praticamente desconhecido. E mais, as pessoas achavam seu sabor azedo, estranho, nada apetitoso. As vendas não iam bem. A empresa quase fechou. Foi então que Daniel teve uma ideia simples, porém revolucionária: adicionar frutas ao iogurte. Primeiro morango, depois pêssego e assim por diante. A textura foi suavizada, o paladar adaptado. O resultado? Um sucesso imediato. O que antes era um produto medicinal passou a ser uma sobremesa saudável. Um alimento novo, moderno e prático para o estilo de vida americano. Nos anos 1950, a marca se consolidou no Sinoa. Daniel volta à Europa e, em 1967, realiza uma fusão histórica com a produtora de queijos Gervais, formando o grupo Gervais Danone. O foco se amplia. De iogurtes, a Danone passa a atuar em áreas como nutrição infantil, águas minerais, como a icônica Evian, sobremesas lácteas, alimentos funcionais, produtos médicos especializados. A marca cresce na França, depois na Europa, depois no mundo. Entra no mercado da Rússia, da América Latina, da Ásia. No Brasil, chega em 1970, com uma fábrica em Poços de Caldas, MG. Rapidamente conquista os brasileiros com sabores adaptados ao paladar local. Mas o crescimento trouxe desafios. Na década de 2000, a Danone enfrentou críticas por práticas ambientais e disputas trabalhistas. Percebeu que não bastava ser grande, era preciso ser responsável. Nos anos seguintes, a empresa se reposicionou. Adotou compromissos públicos com a sustentabilidade, ética nos negócios e inovação com propósito. Em 2020, tornou-se a primeira grande empresa francesa a adotar oficialmente o status de Entreprise à Mission, ou seja, uma empresa que, por lei, tem como objetivo gerar impacto social e ambiental positivo. Hoje, mais de 100 anos após aquele primeiro iogurte vendido em uma farmácia em Barcelona, a Danone está presente em mais de 120 países, com mais de 100 mil colaboradores. Mas o que realmente impressiona na história da Danone não são apenas os números. É a sua origem. Uma origem que começa com a dor das perdas de uma geração, com a observação de um médico, com a coragem de inovar e com o amor de um pai por seu filho. Isaac Carasso talvez nunca tenha imaginado que seu pequeno projeto salvaria vidas e ainda alimentaria gerações por um século inteiro. Daniel, o filho que herdou o nome e o sonho, soube adaptar-se aos tempos, às guerras, às culturas, e criou não apenas uma marca, mas um legado. Hoje, quando você abre um potinho de Danone, pode parecer só mais um lanche. Mas ele carrega consigo uma história de luta, ciência, afeto e uma profunda crença na saúde como direito de todos. Se essa história te tocou, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda o canal a continuar produzindo histórias reais como essa, que inspiram e emocionam. E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem você sabe que adora aprender com o passado. Você já conhecia a origem da Danone? Qual produto da marca marcou a sua infância? Comenta aqui embaixo. Quero saber. E no próximo vídeo, vamos descobrir como outra marca famosa nasceu de uma ideia simples que ninguém acreditava, até virar um fenômeno global. Te vejo lá.